da grande tribulação. João escreveu isso no ano 68. Isso prova que esse livro, então, foi escrito não como querem os religiosos, ou o sistema religioso, ou a religião. A história do povo hebreu, essas igrejas lá da Ásia, Laodiceia, Tiatira, Esmirna, Éfeso, elas tinham dentro dela muitos judaizantes, muitos que ainda viviam praticando a lei esta que já havia sido cumprida pelo Cristo Nazareno, quando disse tetelestai, está tudo consumado, e ele morre. E naquele período que Paulo chama de período transitório, ainda havia muitos judaizantes na prática da lei, vivendo a lei, quando o Nazareno veio para cumprir a lei em favor do seu povo, que era o povo judeu. E esses judaizantes, nessas igrejas de lá, não se comportavam com as doutrinas. Como isso podia ter ocorrido após o ano 70 depois de Cristo? E após esse tempo, toda a forma de culto, adoração, teve o quê? O seu fim. O templo foi destruído, foi derribado. A lei, o seu fim o fim dela foi em Cristo. Eram 613 leis do Torá. E por que eles ficam hoje nessas sinagogas, que eles chamam de igrejas, ainda seguindo ritos, liturgias, cerimoniais, preceito dos homens, achismos, doutrina dos homens, como se ainda a lei estivesse de pé? A lei, ela hoje está na nossa mente, ela está no nosso coração, não mais em tábua de pedra, mas não mais escrita, como esteve durante anos e anos e anos escrita. Ela agora está na nossa mente. Esse é o entendimento que o Cristo ressuscitado tem dado a nós, que somos espírito, que somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. O Senhor é o Espírito. É a Ele que nós nos submetemos. Adoramos em espírito e em verdade. O nosso culto é racional. Nós não precisamos mais de templos. Nós não precisamos de líderes sobre as nossas vidas, dizendo o que temos que fazer ou que não temos que fazer, quando isso é tão somente do Espírito Santo de Deus. Porque antes do ano 70, eles estavam vivendo, conforme diz aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Conheço as tuas tribulações e sua pobreza, mas tu és rico. Blasfema do que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Uma das cartas à igreja de Esmirna. A sua tribulação, também aqui no capítulo 3, no versículo 9, a igreja de Sardes. Antes desse tempo, o templo ainda estava de pé. E depois desse tempo,
tanto o templo como a cidade, o que é que aconteceu? Foram destruídos. Cumpriu-se o que o Cristo Nazareno havia dito em São Mateus capítulo 24. Não como crer e afirmar, não tem como que foi no ano 96. É uma mentira desses escritores que tentam enganar-nos para simplesmente tentar incutir em nós que o livro do Apocalipse é uma revelação futura. São os futuristas. Eles não creem na escatologia consumada. A verdade é que eles têm interesse em quê? Em causar medo, em causar pavor, em causar terror nos filhos de Deus que lá estão aprisionados, vivendo com fardo sobre os seus ombros, vivendo debaixo de julgos. Então eles tiram proveito de todas essas coisas, de todas essas mentiras, com essas mentiras, com esses enganos contados por eles. Porque eles têm interesses e conveniências. Querem viver em mordomias às custas dos filhos de Deus, buscando primazias. Essa é a mais pura verdade. Vivendo uma vida fácil, se sentindo líder de um povo que eles chamam de ovelha e de seus rebanhos, e eles se colocam na posição de pastor, que são títulos dados por eles uns aos outros. Se tirar títulos desses lugares, dízimos desses lugares, oferta desses lugares, diabo desses lugares e inferno desses lugares, todas essas portas fecham. Ninguém procurará mais esses lugares, porque o medo, o pavor, o terror levam as pessoas a frequentar esses lugares. Medo do inferno, medo do diabo, medo do gafanhoto que eles dizem que é o devorador. Se as pessoas não contribuírem, elas não serão abençoadas. Eles são capazes de amaldiçoar os filhos de Deus. E os filhos de Deus, por não ter o entendimento, por não serem guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, aceitam todas essas coisas. E lá permanecem, e lá ficam. Lá estão muitos filhos das livres, que eu creio que o Espírito Santo dará ainda a muitos deles o entendimento. Outros não terão o entendimento, porque tudo é a vontade de Deus. Então fica aí esta palavra. O Apocalipse é um jornal velho. Era uma revelação de Deus para mostrar ao seu povo o que realmente estava para acontecer. Era um aviso. Era o aviso da grande tribulação, o aviso do grande juízo que viria sobre eles, como veio no ano 70. Esta é a palavra. Porque o Apocalipse é um jornal velho, uma notícia velha, uma notícia que já aconteceu, uma notícia ultrapassada. Esse vídeo, ele foi cortado por causa do espaço. Então eu vou enviar em 2 tempos. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.